Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E hoje nós vamos falar sobre práticas inclusivas nas aulas de inglês e educação bilíngue. Então, se você é educador e quer saber como trabalhar com práticas inclusivas para ensinar uma segunda língua para crianças e adolescentes, está no lugar certo. Acompanhe o bate-papo e fique por dentro do assunto. Bom, a procura das famílias, por escolas que ofereçam uma educação bilíngue para os seus filhos tem aumentado. E nesse caminho, professores se deparam, com diferentes dificuldades de aprendizagens e perfis de alunos. Então é por isso que nesse episódio vamos falar como educadores podem trabalhar a inclusão nas aulas de inglês e também em contextos bilíngues. Então, para falar sobre esse assunto, hoje nós contamos com a participação de 3 pessoas muito especiais e eu vou abrir agora o espaço para que elas possam se apresentar. Pri, você quer começar? Olá, posso começar, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila Lucena, formada em Letras, Pedagogia, especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, pós-graduada em Metodologia e Práticas Bilíngues e Multilíngues, e também sou coordenadora do Departamento Acadêmico da IU. E vou passar a bola agora para a Ju. Bom dia, tudo bem? Eu sou Juliana Dias, eu sou bióloga, pedagoga, também sou formada em Letras, Português e Inglês, pós-graduação em Práticas de Educação Bilíngue, sou professora de inglês há 16 anos, os últimos 6 anos mais focados em programas bilíngues, Também sou professora dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, e nos últimos 3 anos eu também tenho trabalhado bastante com teoria e prática da criação bilíngue. Bom, eu sou a Lilian Leventhal, bom dia para todos. Eu sou mestre de educação, também sou formada em letras, em tradução. Eu trabalho na área há alguns anos, só alguns, e nesse tempo em que eu venho trabalhando, eu tive a oportunidade de atuar em todos os segmentos de educação infantil, ensino médio, em business English, escola regular, particular. Eu também dirijo uma consultoria que dá apoio aí para escolas, especificamente na área de línguas, e coordeno um colégio particular aqui em São Paulo também, na área de inglês nacional e internacional, e sou autora de diversos materiais aí, didáticos e materiais para professores também. Legal, meninas. E para quem não conhece, a Ju e a Lilian, elas são autoras do livro Práticas Inclusivas e o Ensino de Inglês, Guia para Professores de Línguas Estrangeiras e Educação Bilíngue. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, E até com base no livro que vocês escreveram, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que é inclusão para vocês. Eu posso começar. Eu acho que é bem complexo, Mas, assim, resumindo, eu gosto muito de dizer que incluir é entender e trabalhar em cima da diversidade, É pensar também fora da caixa, é você entender que existe a diferença, E que ser diferente é normal. Então, não se trata aí em nenhum momento de preconceito, privilégios, Inclusão é um direito. Então, essa é a minha opinião. Eu vou acrescentar aqui uma frase que a gente tem no livro, que é de Paulo Freire, que eu acho que define muito, onde ele diz que se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, eu acho que isso define tudo, Eu acho que olhar para o aluno é perceber as necessidades de cada um, e as necessidades são diferenciadas, seja esse aluno altas habilidades ou com alguma deficiência, enfim, eu acho que o incluir é perceber essa outra pessoa e como você consegue trabalhar e atingi-la aí para desenvolver os seus potenciais. Eu gosto muito quando você fala trabalhar que a pessoa atinja os seus potenciais, lembra muito a fala do Lino de Macedo, no livro dele, Escola para Todos. Ele tem este livro e ele parte de uma perspectiva de que a inclusão, ela não é pensar num aluno que tem ou deficiência ou alguma especificidade, é incluir todo mundo, porque todo mundo precisa, em algum momento, de um olhar especial ali na educação. As pessoas não aprendem da mesma forma, as pessoas têm necessidades diferentes. Então, quando a gente fala em incluir, é pensar no todo, e não
porque ainda existe essa concepção de que eu vou incluir um ou outro, mas não é verdade, né? Independente se há alguma coisa ou não, todos precisam se sentir parte para desenvolver a sua melhor versão. Ele até define a inteligência como fazer com que as pessoas desenvolvam a melhor versão delas. Por isso que eu falei que eu gosto da sua fala, porque tem tudo a ver com esse livro dele e conversa bastante com um pouco que a gente acredita aqui também. Perfeito, meninas. E trazendo agora um pouquinho mais para a educação bilíngue, né? O que seria essa inclusão nas aulas de língua estrangeira? Eu acho que, assim, no fundo é a mesma coisa. Você só está trabalhando, você trabalha as áreas do conhecimento. Eu acho que é importante só pensar no seguinte: em ambos os casos, seja bilíngue ou não, é você alinhar as metas e as expectativas. Né? Assim como a Priscila falou, você, neste olhar individualizado, você saber para onde você vai para poder traçar esse caminho. Então, no fundo, na minha opinião, não existe uma diferença específica porque é bilíngue, ou porque é matemática, ou porque é outra área do conhecimento. A língua é o veículo, né, que você utiliza para alcançar esse conhecimento, o desenvolvimento deste conhecimento. Eu acho, assim, que a gente tem que entender que as adaptações, elas vão ter que acontecer, né? Não necessariamente por se tratar de inclusão, às vezes não é caso de inclusão e você tem que adaptar, né? Porque a criança tem ali uma dificuldade, não está entendendo aquela matéria, aquele conteúdo, e você vai adaptar. Então, isso já faz parte, né, do trabalho do professor, do educador. E talvez aconteça até o que acontecia muito comigo, assim, eu preparava minhas atividades, né, pensando, bom, desse jeito que eu vou fazer. Depois eu pensava, bom, vou adaptar agora para esses alunos. E aí essa atividade ela ficava tão mais interessante e tão mais, sabe, divertida, e com certeza no final ali eles iam aprender mais. Então, acabava que eu quer saber, eu não vou fazer a primeira versão, né? Eu vou fazer a que eu adaptei, que todo mundo vai fazer junto, vai fazer igual. Então, acho que isso é adaptar, né? E também partir da ideia que você não pode mudar o tema, né? Que você está dando para um aluno. Para esse aluno, você não pode assumir que ele é menos capaz ou que ele não vai entender aquela matéria. Então, a gente precisa tratar dos mesmos assuntos, mas de forma diferenciada, de acordo, então, com as habilidades, né, de cada um. E de que forma nós podemos cuidar da formação dos educadores que atuam nesses contextos, mas que, de repente, eles não estão preparados, né, para isso? Eu acho que o profissional que trabalha com educação inclusiva, ele ainda é solitário, apesar de você ter no curso, por exemplo, de pedagogia, a matéria de educação inclusiva, mas não há um foco específico para línguas e não há um foco específico para bilinguismo dentro deste olhar, e a sensação que eu tenho é que a gente ainda falta espaço de fala, né? Falta momentos em que a gente possa fazer trocas. Então, eu admiro os e-books que têm aparecido na internet com informações relativas à necessidade ou não, aí depende, cada um vai fazer o seu olhar. Então, eu acho que um caminho é procurar literatura específica nisso, como esse nosso livro, e há outras publicações que são interessantes e que apoiam. Grupos de estudo que vêm se formando, a gente observa, acho que isso também é muito importante. Você ter, às vezes, um espaço de fala dentro da instituição onde você trabalha, e muitas vezes ele não existe, o profissional tem que criar esse espaço, buscar esse caminho. Então, eu sugiro que isso seja feito, para que essa voz seja ouvida e que essa equipe trabalhe de uma forma integrada, porque, na verdade, não é só na língua inglesa, não é só no foco do bilinguismo, a equipe toda, dentro desse olhar que a gente falou, eles são todos diferentes. E aparece mesmo aquela sensação de e agora, o que eu faço? Porque o aluno não para, porque o aluno não senta, enfim, coisas práticas e que a gente tem dificuldade. Então, é importante ter um espaço onde se possa conversar. É isso mesmo, Li. E além disso, eu acho que
hoje, né, todos os educadores passam pela inclusão, se não passaram, vão passar, né? E assim, existe formação, tem tudo isso aí fora, né? Muitas vezes o educador ele tem que buscar por si só, né? Então ele tem que procurar aí o que sentir, né, o que ele está passando, e aí ele vai buscar um curso, alguma coisa, se não tem na instituição. Mas eu acho que só quando, né, você está ali com o aluno, passando pela situação, conhecendo, aí sim é que você pode começar a pensar em como adaptar, e no que fazer exatamente com aquela pessoa. Então, não existe uma... eu acho até que é por isso que hoje a gente tem muita dificuldade e essa escassez, né, dos cursos, porque não existe uma fórmula, né? Não é assim, ó, você vai fazer esse curso e aí você vai sair expert nesse assunto, sabendo adaptar, sabendo fazer tudo, e na verdade não, porque cada caso é um caso, né? Então, como a Li falou, né, é muito importante ter esse apoio institucional, mas também troca, né, entre pares, então, entre pessoas que já passaram, que já tiveram experiências, casos de sucesso, né? Psicólogo escolar também, que está aí com um papel muito importante hoje, né, olhando mais atentamente para esses casos, né, de inclusão e acompanhando as crianças, porque o que acontece muito no caso de inglês, dos especialistas, né, a gente fica pouco tempo, né, com a criança. É diferente do polivalente, que fica o período todo, né, e acompanha. Então, às vezes você tem apenas um recorte, e aí você tem que procurar fora, né, do seu horário de trabalho, fora ali da aula, né, por informações, para se inteirar, entender aquela criança. Então, eu acho que a formação, ela existe, né, mas ainda tem que partir muito do educador, né, do profissional, se especializar, se aprofundar, né, ler muito sobre isso e trabalhar também as suas próprias expectativas, né? O quanto isso... Porque isso pode ser bem frustrante, né, no começo. Na verdade, assim, sempre vai ser no início, né? É um pouco frustrante até você pegar o jeito, até você entender como funciona, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem muita... A gente sempre fala da faculdade, né? Quando a gente vai falar aqui nos podcasts, a gente fala da importância da universidade e tudo. Mas mesmo assim, né? Ainda que a gente tenha um espaço maior na universidade para formar esse professor, quando ele está ali aprendendo, é tanta coisa, é tanta informação, que não dá para assimilar. Por mais que tenha, só a prática mesmo, só a vivência, só a discussão, só a troca entre pares, como vocês mesmos colocaram, que vai fazer com que eles avancem nessa questão e nesse olhar. Mas eu acho que vocês esqueceram de uma coisa muito importante, que foi dizer que é fazer um grupo de estudos aí com o livro que vocês acabaram de lançar, poder fazer a discussão, né? Vocês nem fizeram a propaganda do livro de vocês. Excelente a ideia, Priscila. Apoio. Vamos pensar nisso, sim. Muito bom. É verdade, uma ótima ideia aí, Pri. Inclusive, eu abro até o espaço para as meninas, né? Se elas se sentirem à vontade para isso, a gente tem um grupo de educadores, né? Que ali a gente coloca vários conteúdos. Então, eu abro espaço para vocês divulgarem também o livro de vocês nesse canal, né? Nesse nosso grupo. Acho que vale a pena, sim, a troca, tá bom? Excelente, Isa, obrigada. Excelente, obrigada. Legal, meninas. Bom, e a gente está falando aí bastante do professor, né, da sua formação, de como é que eles podem terem, né, aí uma prática pedagógica mais inclusiva, mas a gente sabe que a expectativa das famílias com a aprendizagem de uma segunda língua é muito grande, né? E as crianças, elas têm o seu próprio tempo para aprender um segundo idioma. Então, de que forma a gente pode trabalhar essa questão com as famílias? Bom, eu acho que o que eu gostaria de comentar é em relação ao registro, né? Eu acho que as famílias, elas têm suas expectativas, sim, mas
também, cada família é uma família, tem famílias que são mais compreensivas, que entendem, né, que é um processo, né, entendem esse pace de cada um, mas outras não, né? Então, é importante a gente mostrar que as notas, elas não são o mais importante, né, dentro do contexto escolar, mas para isso eu acho que o registro é muito importante, né? Porque só através desse registro é que a gente vai conseguir mostrar os avanços individuais, né, dessa criança, sem comparar com o resto da sala, sem colocar dentro, né, uma avaliação como é feita para todos da mesma forma. Então eu acho que essa parceria, né, com as famílias é fundamental, essa transparência também, né, do que está dando certo, o que não está dando certo, um feedback das famílias também, do que está sendo levado para casa, né, porque a gente trabalha ali dentro da sala de aula, né, ou virtualmente, como a gente tem, né, experienciado agora, vivido agora, mas quando eles ficam, né, sozinhos na hora da lição de casa, de fazer uma coisa individualmente, a gente não tem esse retorno, né? Então é preciso que a família converse, né, com os educadores para dizer, olha, se isso está funcionando, não está funcionando, vamos tentar alguma coisa diferente, né? Se alguns têm os assistentes, né, terapêuticos, e isso também facilita bastante, né? Quando tem alguém ali para acompanhar. Então, eu acho que parceria é fundamental. Eu gostaria de ilustrar com um caso que a gente está trabalhando atualmente, uma criança de primeiro ano que ainda não fala quase nada, nem em português, nem em inglês, mas quase fala algumas palavras, mas não tem ainda a capacidade de produção contínua. E é transtorno global geral, não tem um AT ainda, até pela faixa etária, estão aguardando, tem todo esse processo, mas é uma criança totalmente incluída. Só que, veja, no começo deste ano, a gente solicitei uma reunião com a família, e a família falou, não, olha, inglês não é prioridade na vida do meu filho, ele nem precisa assistir essas aulas de inglês, e a gente vai focar em outras questões, e um dia a gente vai para a questão do inglês. Só que a gente notou que a criança ficava muito feliz quando, junto dos colegas fazendo as aulas de inglês, fossem naquela época ali, a gente estava muito no online, mas depois houve um presencial, e depois veio um híbrido. Em todos os contextos, a criança estava sempre muito sorridente, muito com o dedinho levantado, tentando participar, fazer alguma coisa. Então, a gente propôs à família uma experiência, sem compromisso algum. E aí eu falei, tá bom, tudo bem. E é claro que a criança havia despertado para isso, o que é muito comum nesses casos, se identificar com questão de línguas, né? É uma coisa que a gente observa que é comum, porque tem uma necessidade mesmo de comunicação que esse serzinho está buscando. Então, se expressar em qualquer língua, de qualquer maneira, é muito bem-vindo. E aí a gente veio trabalhando, e essa criança hoje participa das aulas, a família já concordou, a gente periodicamente faz reunião, conta, mostra, se eles estavam trabalhando, sei lá, toys e fizeram brinquedos, etc. Essa criança também fez, enfim. E às vezes saem palavras, inclusive, né? E a manifestação de felicidade de estar sempre participativo. Então, eu acho que isso ilustra bem. E aí, assim, a família nos deu essa oportunidade, e eu acho que a reunião periódica com esta família, mesmo que não seja favorável, é muito importante, porque você tem a oportunidade de ir mostrando qualquer que seja a evolução dessa criança, desse contato, porque a língua é construção, né? E não acontece do dia para a noite. Você está falando, Lilian, eu não sei se você vai concordar, discordar, ou vai acrescentar alguma coisa, eu vou trazer a reflexão que foi crescendo aqui à medida que você foi ilustrando esse caso. Você falou, a gente mostrou uma outra possibilidade deles se comunicar, tem a questão da comunicação. Eu fico pensando que talvez eles
as línguas estrangeiras, né, quando elas surgem na vida dessas crianças, ela aumenta o leque por conta da forma como a gente acessa isso, porque geralmente, para a gente se fazer entender, a gente usa 50 mil recursos, né? São gestos, é o corpo, realia, né? São os objetos, é fantoche. E aí a gente está ali usando todos os tipos de linguagem para ele acessar as línguas, né? E eu penso que isso mobiliza muito as crianças para que elas encontrem a sua voz, né? Seja em português, seja em inglês, seja lá qual seja a língua. Então, eu penso que, ao contrário do que as famílias ou ainda algumas pessoas possam pensar, até mesmo da área, eu acho que é uma porta de entrada justamente por isso, por conta dessa gama de linguagem que a gente precisa usar para se fazer entender e não ficar traduzindo e fazer sentido dentro de um contexto e tudo, eles percebem que o acesso à língua e à linguagem é muito mais amplo do que aquele só da língua que ele tem em casa, que muitas vezes é só o português e tal. O que você acha? Vocês, super, né? Já te passo a palavra, eu estou super de acordo com você. Eu acho que quando você pensa na L1, nessa língua-mãe, normalmente a gente não tem tanto esta preocupação. Se a criança tem uma dificuldade de fala, então automaticamente é encaminhada para uma fono, por exemplo, e aí a partir da fono vai se desenvolvendo um trabalho. Mas quando a gente está conversando com essa criança, a gente não tem essa preocupação do entendimento como a gente tem para a questão da língua estrangeira, a língua adicional. Porque aí a gente pensa, pô, ele não está me entendendo, então, porque o tempo disso é muito menor, né? Então, na vivência da língua materna, eu concordo com você, eu acho que há essa diferenciação, sim. Nossa, foi muito boa essa reflexão mesmo, Pri. Eu acho que me fez refletir muito em relação a isso mesmo, porque quando a gente prepara, né, a gente se planeja ali, a gente sempre pensa em plano A, B, C, né? Se não entender aqui, vamos usar uma música, e você fica na mesma ideia ali até ter certeza que todos entenderam. Assim, você nunca vai ter certeza, mas, né, perceber ali nos rostos deles. Eu acho que você fica muitas vezes na mesma tecla, né? Até o entendimento. E isso é muito bom, né? Porque essa repetição, muitas vezes, a gente deixa passar na L1. E também, eu acho interessante, assim, que numa aula, né, de inglês, a gente tem que entender que ali não as pessoas, elas têm, os alunos têm níveis diferentes, né? E então, quando você chega para dar aula, aquela criança de inclusão, ela se sente muito mais parte, eu acho, sabe? Porque todo mundo ali tá diferente, né? Então, eu acho que foi incrível, assim, realmente a família ter topado, né? No caso que ele falou, e é bem por aí mesmo. Eu acho que tem sempre que partir do pressuposto de que pode dar certo, então vamos tentar, né? Não elimine as possibilidades, as chances, e é isso mesmo. Isso que você falou, eu acho que é essencial a gente estar sempre lembrando. Por mais que elas tenham as mesmas faixas etárias, ninguém tem o mesmo, está no mesmo momento de aprendizagem ali, né? E até porque também eles têm, às vezes, mais facilidades por exemplo, um pode ter mais facilidade para falar do que para escrever, por exemplo, dependendo da faixa etária, e assim vai, né? Isso também vai mudando, é um pouco biográfico, depende da experiência, do contato, da motivação, estímulo, etc. Aí a gente volta na nossa fala inicial, do que era incluir. É pensar nesses cenários todos, porque se você está preocupado com quem é iniciante, daquele que está mais... Pensando nessa diversidade da sala de aula, independente de ter alguma criança que precisa de um cuidado mais específico ou não, elas nunca estão no mesmo momento de aprendizagem. Então, se a gente já partir daí, a gente já vai ter assim, meio caminho andado em termos de inclusão. Não dá para achar que a mesma atividade vai atingir as mesmas crianças, porque não vai, por conta disso que você acabou trazendo aqui para a discussão. Legal, meninas, e já que a gente está falando um pouco aí dessa questão da forma, né, de aprendizagem das crianças, eu queria trazer um tema à tona. Existem mitos relacionados a essa inclusão e à aprendizagem das línguas? Se sim, vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que um dos mitos que a gente vive, porque essa questão da inclusão, ela sempre existiu, né?
Então, aquela ideia de que o aluno, que é uma condição de inclusão, por quaisquer razões, ele precisa ser separado e precisa ser trabalhado numa outra sala, de uma outra forma, independente do grupo. Eu acho que isso é um grande mito, porque quanto mais a gente trouxer o aluno para a sala e trabalhar essa questão social, inclusive, de participação dele, maior a motivação, dá mais trabalho para o professor, entre aspas, né? Porque se você tem um aluno que é altas habilidades, por exemplo, você vai ter que desenvolver outras atividades, porque esse aluno vai acabar as quick as a flash, não tem o que fazer. Então, você vai ter que ter outras coisas, outras cartas na mão. E aquele que demora um pouco mais, ou aquele que não consegue copiar da lousa, que demora para transferir de um plano para o outro, enfim, ou que tem um problema auditivo, ou ele é deficiente visual, enfim, seja qual for essa diferença, em sala de aula é o melhor lugar para ele. É o melhor lugar para se sentir, para a sensação de pertencer, para a sensação de buscar o conhecimento, inclusive junto com os colegas. Uma outra coisa também é um mito muito relacionado, né, a alunos com TEA, né, que não, nossa, se tem algum comprometimento intelectual, não vai aprender, né, e na verdade o que a gente vê é o contrário, né, a gente vê aí uma afinidade por inglês especificamente, né, Lilian, e essas crianças aprendem muito, muito bem, né? É claro, você tem autistas, né, não verbais, como a Lilian comentou, por exemplo, cerca de 25%, né, são não verbais, mas eles podem participar, né? Eles podem participar da aula, como a gente já escutou aí o case. Mas aqueles outros que estão ali participando, às vezes você vai se surpreender, né? Você vai se surpreender porque existe esse mito de, nossa, olha, e aquela coisa, né? O professor chega, início do ano, recebe o aluno com um laudo, né? Com aquela coisa de aquela palavra horrível, laudado, sei lá. Então chega aquela, olha, tem um laudo aqui, é autista, pronto, já rotulou, já acha que não vai conseguir, já tenta, né? E assim, é um momento realmente que a gente, que o educador ele precisa parar e ver, tudo bem, e agora? Né? Como vai ser a partir de agora? Mas tomar muito cuidado justamente para não gerar exclusão, né? Nessa inclusão, você acaba gerando a exclusão. E também em relação aos próprios alunos, né? Quando você trata de uma maneira diferente, né? Você acaba... Porque os outros alunos, eles têm dificuldades em relação a isso também, né? Eles podem se sentir prejudicados, né? Eu também quero um tempo de prova estendido, por que o dele é diferente e o meu não, né? Então, eu acho que tudo isso, quando você traz esses mitos, né, que ainda estão muito enraizados aí, a gente precisa trabalhar com delicadeza, sabe? Entender que existem os potenciais, que existem as dificuldades, mas que, gente, educadores, né? Estamos aí para isso, é nosso papel, então é bem por aí. E também o mito de que vai trazer confusão, né? Eu ia falar isso, né, eu ia trazer esse mito. Então, o que você acha desse? Que língua demais atrapalha. E a gente acabou de falar isso agora há pouco, né? A própria Lilian trouxe o exemplo dela e a gente fez uma reflexão em cima disso. Não tem dessa de língua demais atrapalha. As pessoas às vezes esquecem também que a gente está falando do Brasil, no nosso contexto social aqui, que as pessoas teoricamente falam uma língua só. Mas quando você vai para países que eles têm outras línguas oficiais, todo mundo aprende, né? Dentro do seu contexto, com as suas dificuldades ou não, eles aprendem. Então, não é a língua que é o impedimento para essa criança avançar, né? Eu te interrompi, desculpa, Ju. Imagina, não, só complementou. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que lembrar, né, que o bilinguismo traz justamente a plasticidade cerebral, né? Esse exercício é muito importante. E além disso, assim, gente, a aula de inglês, né?
ela não é só gramática, estrutura de sentença, né? Ela é multiculturalismo, são experiências, é uma troca, é cultura, né? Então, quando a gente foca nesses aspectos, né, mais nesses aspectos, aí sim você promove uma aula, né, mais inclusiva, um ambiente mais inclusivo, onde todo mundo ali vai poder trocar suas experiências de vida. Então, eu acho que eu sou muito feliz dando aula de inglês por causa disso, né? Eu gosto muito porque a gente pode falar de absolutamente tudo. De todos os outros componentes curriculares, inclusive. Perfeita explicação aí, meninas. Uma excelente reflexão, né? Acho que é muito interessante mesmo. E agora a gente está caminhando para o final. E eu abro um espaço para vocês deixarem uma mensagem, né? Que queiram. E também, Ju e Lilian, para vocês aproveitarem esse espaço para falarem do livro de vocês e contarem também para os nossos ouvintes onde que eles podem encontrar o livro, né? E etc. Eu vou dar um início aí. Eu acho, assim, extremamente importante, como último pensamento aí da nossa conversa, que a gente não rotule. Aquele aluno ali é autista. Aquele ali... ele é um TDAH e ele vai reagir da mesma forma que todos os TDAHs resolvem. O remédio dele não está funcionando, acho que ele tem que rever. Esses rótulos só nos atrapalham, porque cada um é um. O vínculo que o professor faz com cada criança, ele é único, e é esse vínculo que vai abrir este canal entre os dois, para que esse aprendizado aconteça. Então, eu sempre, às vezes, quando a gente faz passagem de grupo, de uma série para outra, troca de professor e tal, peraí que eu vou falar do seu grupo. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que é uma descoberta que você faz, porque é uma nova relação que vai se estabelecer entre o aluno e este professor. Então, aí eu junto isso aos rótulos, porque o meu olhar é um e o seu é outro, né? Assim, eu sou um ser humano com as minhas características, você é outro, e aquele aluno vai se posicionar de uma maneira diferente com cada um. Então, lembrem disso, não rotulem, né? Abra sempre uma nova janela de oportunidades mesmo para criar uma nova relação e para que aquilo beneficie seu aluno e que você se abra para aprender como ser humano, porque eles têm tanto para ensinar e cada aluno vai te trazer um mundo novo, é indiscutível. Então, eu queria dizer isto. Eu queria dizer também que eu fiquei muitíssimo feliz com o resultado deste trabalho, deste livro que a gente escreveu, eu e Juliana, porque ele fez com que a gente pensasse, com que a gente saísse fora da caixa, buscasse outras alternativas, escutasse outras pessoas e ampliasse a nossa forma de ver o mundo mesmo. Então, acho que como experiência de vida, experiência profissional, agregando tudo que a gente ouviu de tantos profissionais e famílias e alunos, etc., eu acho que isso trouxe uma perspectiva diferenciada, e eu fico muitíssimo feliz de poder compartilhar isso com os professores. Eu sempre falo, minha grande meta, e é indiscutível, é isso mesmo, é Brasil. Eu quero que a diferença seja feita por cada um de nós, todos os dias. Então, tudo que eu puder fazer, compartilhar, trocar, etc., para esse objetivo, pode ter certeza que vou fazer. Assim, essa é uma meta de vida. Então, Juliana, super obrigada por compartilhar isso, mais um pedaço deste sonho aí comigo. Lilian, querida, não, gente, olha, esse livro, ele é de educadores para educadores, sabe? Então, nós não somos super especialistas em inclusão, né? O que a gente traz aqui nesse livro é justamente um norte, sabe? É um abraço inicial para aqueles educadores que estão passando por uma situação que, né, a gente já passou e agora o que eu faço, né? Quando você se sente, tá, entendi, agora eu vou precisar mudar, né? Porque quando a gente precisa sair dessa zona de conforto, é muito complicado, realmente. Então, é um desafio, né? Então, quando você se vê
tendo que adaptar, tendo que mudar suas práticas e mudar o que está ali preparado, o que você pensava, né, já está acostumado a fazer, realmente é muito difícil. Então, ele traz... o livro traz muitos olhares, né? Traz aí práticas de outros educadores. Ele não vai trazer respostas prontas, né? Nem exercícios prontos, listas para você fazer exatamente igual, não. Mas ele vai ajudar você a pensar, né? Como fazer, né? O início, né? A te ajudar a realmente a entender o que você precisa mudar aí na sua cabeça para conseguir trabalhar com inclusão. Ele também pode ser usado não só, né, no ensino de inglês, a gente coloca e traz mais forte a prática do ensino de inglês, mas também pode ser usado por outros componentes curriculares sem problema algum, né? Porque o que a gente traz aqui é justamente algumas técnicas, algumas práticas que, enfim, como eu falei, né? Em inglês você trata de todos os assuntos, então você pode tratar, você pode usar, né, essas técnicas para diversas matérias, sem sombra de dúvida. Então, a gente traz, né, fala um pouco do cenário brasileiro, fala sobre síndromes, transtornos, deficiências, né, faz um apanhado geral, essas dificuldades de aprendizagem também. E, além dessas dicas e estratégias e depoimentos, a gente também traz uma curadoria de ferramentas. Isso é muito, muito interessante, porque é uma parte do livro que vai estar sempre em construção aí, né? Tem aí um QR Code que vai para um site onde a gente tem aí várias ferramentas que a gente entende como sendo muito úteis para criar, né, beneficiar aí o ensino inclusivo, usando tecnologia também, né? Que hoje a gente... depois do ano passado, né? O que a gente viveu e está vivendo ainda, não tem mais como fugir, né? Não vai ter como voltar ao que era antes. Então, o incluir das ferramentas digitais também é muito importante a partir de agora. Então, elas estão aí também para auxiliar na educação, né? Então, eu quero agradecer muito vocês pelo convite para a gente falar do nosso livro. E, Lilian, lembrar que ele está sendo vendido, né? Forma física dele, a versão física está no site da Dialética, www.dialética.com, certo? E a versão virtual a gente tem na Livraria Cultura, também tem na Amazon, e tem mais em alguns outros, mas esses são os principais, tá? Então, é só colocar lá ou os nossos nomes ou o título do livro que vocês encontram. Legal, meninas, muito obrigada. Eu acho que, como mensagem, assim, eu acho que a gente precisa pensar em caminhos na escola como um caminho repleto de diversidade, né? Eu acho que mais do que falar de diferenças é falar do diverso. Eu acho que quando a gente pensa em diferença, a gente está pensando numa normalidade que não existe. Que existe diversidade, ponto, e acabou, e a gente precisa aprender a lidar com as várias formas de ser e estar no mundo, né? É muito rico, e como vocês já mesmo trouxeram, a gente aprende muito a partir desta riqueza que é cada um ser de um jeito, ter uma necessidade diferente, tá num momento diferente. A gente acaba se transformando também a partir desses contatos e desses encontros. E leiam o livro das meninas. Obrigada. Com certeza. Maravilha, meninas. Agradeço imensamente a participação de vocês. Foi um prazer. Foi uma conversa muito gostosa, acho que trouxe bastante reflexão, né, para todo mundo. E, mais uma vez, obrigada por terem aceitado o convite, viu? Obrigada a vocês, prazer em conhecê-las, e fica aí o canal aberto para quem quiser falar com a gente, em qualquer momento, a gente vai estar sempre à disposição. Obrigada. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio é um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!